Fala galerinha, tranquilão? Então, hoje aqui a gente vai falar da nossa primeira aula de fato e vamos dar o pontapé bem do início mesmo do processo. Muita gente odeia física, mas não sabe nem o que está fazendo, não tem nem noção do que a física trata. Num primeiro momento eu queria começar a abordagem das nossas aulas aqui por esse ponto. Vamos começar com uma pergunta clássica: o que é física? O que é física, galera? Para que isso serve? Para que isso entrou na sua vida? O que isso vai trazer de benefício para você? Vamos lá. Galera, é o seguinte, a física é um dos 3 ramos da ciência. Enquanto você estava lá no seu ensino fundamental, ou se você ainda está no seu ensino fundamental, provavelmente você percebe que você não tem aula de ciências dividida como se faz no ensino médio e nos cursos de nível superior. Você tem uma aula de ciência em geral, onde em algumas partes dessa aula você estuda um pouco de biologia, por outro tempo da aula de ciências você estuda um pouco de química, e lá no finzinho do ensino fundamental você tem o costume de adentrar mais um pouco no que é física. Portanto, a física é um dos 3 ramos da ciência, que no geral é composta dessas 3 áreas: física, química e biologia. Legal? A fusão da física, química e biologia compõe a ciência de um modo geral. Durante muito tempo, galerinha, os processos seletivos, os famosos vestibulares que se tinha aí pelo Brasil afora, os processos tradicionalistas, eles traziam a ideia, eles tentavam essa ramificação. E aí por muito tempo se criou a ideia: eu quero fazer medicina, basta eu estudar química e biologia e pronto. Eu não preciso hora nenhuma da física. Eu quero ser engenheiro, então basta eu estudar matemática e física, um pouquinho de química ali, não quero saber de biologia para nada. Não, galera, a ciência não pode ser ramificada. Essas 3 áreas, em alguns momentos, claro, o estudo é individualizado, mas uma hora ou outra elas vão se entrelaçar. O Enem chegou, esse processo moderno e legal, que claro, precisa de alguns ajustes, mas ele chegou justamente para quebrar esse paradigma. No Enem você não faz uma prova de biologia, você não faz uma prova de química, você não faz uma prova de física, você faz uma prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Portanto, galera, a física é um dos ramos da ciência, uma das 3 áreas da ciência, tá? E enquanto a biologia trata fenômenos relativos a seres vivos, enquanto a química trata fenômenos que não são espontâneos, que são forçados, a física, galera, é o ramo da ciência que trata de fenômenos naturais. Então, a maneira mais simples e direta de se responder à dúvida cruel: para que serve física? O que é física? Seria você responder: a física é o ramo da ciência que estuda fenômenos naturais. Ok? Fenômenos naturais. E o que é um fenômeno natural? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. O que é um fenômeno natural? Galera, um fenômeno natural é todo e qualquer fenômeno que ocorre espontaneamente, que quando ocorre não altera a estrutura dos corpos envolvidos nele. É um fenômeno que vai acontecer com alguém e que esse alguém não tem a sua estrutura alterada, a sua composição química, a sua estrutura molecular alterada. Imagine aí que você está andando lá no meio da sua casa com um copo de vidro na mão, e aí hora ou outra você trupica ali, displicente, você deixa o copo cair. Esse é um fenômeno espontâneo, natural. Você, distraidamente, soltou o copo e ele entrou em queda. Legal? Movimentar-se é um fenômeno natural, movimentar-se é um fenômeno espontâneo, que não altera a estrutura do copo. Ele caiu da sua mão, ele é de vidro, vamos supor, quando ele bate lá no chão, ele continua sendo de vidro. Professor, mas mudou a estrutura do copo, ele quebrou. Não, galera, você não mudou a estrutura molecular, a composição química do copo, ele continua sendo de vidro. Só que agora ele foi deformado devido a uma colisão, que é outro fenômeno físico que um pouco mais para frente a gente trata aqui. Então, um fenômeno físico, um fenômeno natural, é um fenômeno espontâneo, que ocorre naturalmente, que não altera a estrutura dos corpos. Legal? E a física trata disso. Existem, galera, de um modo geral, 5 grandes áreas para você estudar os tais fenômenos naturais. A física é composta de 5 grandes áreas, tá? A mecânica, que basicamente consiste em estudar o movimento e o repouso dos corpos. Legal? A física térmica, que vai estudar aí
a temperatura, o calor e suas relações, tá? Existe aí um outro ramo da física que compõe as chamadas oscilações. Dentro das oscilações, você vai estudar um pouco de alguns movimentos vibratórios, como o movimento harmônico simples, e principalmente estudar as ondas, legal? O quarto ramo aí da física, a quarta grande área dentro da física, compõe a óptica. A óptica nada mais é que o estudo da luz, certo? Você vai estudar a luz, os seus fenômenos luminosos e alguns instrumentos ópticos, beleza? E por último, tá? A quinta grande área da física compõe aí a chamada eletricidade, onde você entende um pouco sobre cargas elétricas, entende um pouco sobre fenômenos elétricos e aí posteriormente você monta circuitos elétricos, trata um pouco de eletromagnetismo em cima de tudo isso, legal? Tem uma sexta área, galera, mas ela é um pouco além do que a gente costuma ter noções básicas de física aqui, que seria, na verdade, a parte de física moderna e contemporânea, tá? Mas aí dentro da física moderna e contemporânea a gente se preocupa mais em estudar a física de partículas. Na física moderna, na física contemporânea, a gente vai estar tratando aí de fenômenos que são decorrentes no mundo subatômico, tá? Cenas que, por hora, pelo menos, a gente não vai se preocupar tanto aqui. Então, tranquilão? O que acontece é essa ideia. Na física estuda-se os fenômenos naturais. Fenômenos naturais são fenômenos espontâneos, tá? Que não alteram a estrutura dos corpos. E o estudo da física é composto dessas 5 grandes áreas: mecânica, física térmica, oscilações, óptica e eletricidade. Legal. Galera, dentro dessas 5 grandes áreas, vira e mexe você se depara com algumas condições, com alguns preceitos que pode causar dúvida, que você pode ter problema em interpretá-los, legal? É muito comum você estudar leis dentro da física, tá? A lei de Lavoisier, aí já é mais da química, mas a gente aborda um pouco dela aqui também. A famosa equação de Clapeyron, a lei geral dos gases perfeitos. Enfim, você estuda leis físicas toda hora. As leis de Newton, as famosas e famigeradas leis de Newton aí, tá? Toda hora você dá conta disso. Às vezes, galera, aparecem teorias dentro da física, legal? Tá muito na moda, principalmente depois que alguns seriados que começaram a abordar esse conteúdo nerd, falou muito da teoria das cordas. O que é uma teoria? Do que trata isso? O que os caras querem quando abordam a chamada teoria das cordas? E às vezes, para exemplificar, para mostrar um fenômeno desses naturais que a gente citou, cria-se um modelo. Então, para dar esse pontapé aqui, é legal que você tenha na cabeça a diferença básica entre modelo, teoria e lei. Vamos começar por aí. Qual é a diferença entre modelo, teoria e lei no universo da física, no universo da ciência de um modo geral? Vamos lá, galera. Um modelo, esteja atento aí com isso, um modelo nada mais é do que uma espécie de maquete. Um modelo seria uma analogia que um cientista faz a partir de um fenômeno que ele observa. É muito natural, é muito comum criar-se modelos, principalmente de áreas de estudo da física que não podem ser experimentadas. Quando não dá para você fazer um experimento de alguma área da física, é muito comum se criar um modelo daquilo, uma maquete daquilo, para você ter uma noção melhor de como as coisas funcionam. O estudo do universo, galera, ele compõe-se muito de modelos dentro da física, tá? Não dá pra gente fazer um experimento com Marte, por exemplo. Como é que eu vou sair daqui e ir lá para Marte fazer um experimento? Pelo menos por enquanto ainda não dá. Na ciência a gente nunca tem as coisas prontas e acabadas. Porém, por enquanto ainda não dá certo. Às vezes eu preciso, sei lá, estudar a estrutura de poeira cósmica. Como é que eu vou sair daqui e ir lá no meio do espaço estudar essa poeira cósmica? Não dá, ok? Como eu não consigo experimentar essa área da física, como eu não consigo realizar um experimento em cima disso, galera, é muito comum criar-se modelos para essa condição. Então, um modelo é uma maquete, legal? É uma analogia que um cientista faz, que alguém tem
uma ideia para a representação de algo que ele observou. Observe bem essa palavra, observou. Os modelos, em geral, eles são descritos a partir de observações. A gente citou o universo, os principais modelos astronômicos ou modelos cosmológicos, né? Eles iniciaram-se lá na Grécia Antiga. E aí a galera criava muito esses modelos a partir de observações. Os caras olhavam para o céu e começavam a perceber uma coisinha ou outra, foram criando uma maquetezinha, um modelo aqui e outro ali, até que a partir desse modelo se conseguia chegar a uma conclusão interessante. O modelo, portanto, é uma analogia, uma maquete descrita por um cientista a partir de um fenômeno que ele observou. Repare que isso é bem genérico, galera, tá? Um modelo simplesmente descreve algo observado. Quando um modelo ele é um pouco mais aprofundado, quando o cientista estuda um pouco mais daquele modelo que ele criou, daquela ideia que ele teve a partir de uma observação, aquela condição estudada, um pouco mais aprofundada, deixa de ser um modelo e passa a ser uma teoria. Portanto, uma teoria é uma espécie de modelo aprimorado. Alguém teve uma ideia, modelou aquilo, fez uma analogia daquilo com outra coisa simples que ele conseguia observar, e a partir daquela outra coisa simples que o cientista lá conseguiu observar, ele foi estudando, foi aprofundando e conseguiu descrever, conseguiu chegar a conclusões um pouco mais aprofundadas. Uma teoria corresponde a um modelo que foi aprimorado, portanto. Legal? Muitas vezes, galera, as teorias não são nem comprovadas. Eu citei agora há pouco a teoria das cordas para você, tá? Tá muito na moda, bacana. O que é isso? Basicamente, galera, de maneira bem sucinta para você, a teoria das cordas é uma das maneiras, dos métodos, na verdade, que os cientistas estão tentando provar que existe para que se tenha conhecimento de algo que ainda não é mostrado. Por exemplo, como que era a coisa, como que funcionava antes do Big Bang. A gente já sabia que o Big Bang é uma realidade e tal, mas e antes disso, o que acontecia? Aí tem uma galera que desenvolveu um modelo e foi estudando, foi aprofundando, até que criou a teoria das cordas, que nada mais é do que a existência de pequenas ondinhas, tá? Pequenas vibrações presentes na matéria e na natureza, de um modo geral, são as chamadas cordas, e de acordo com essa galera, toda e qualquer forma de massa, energia, matéria é composto por essas cordas em questão. Qual que é o problema? Essa teoria, tudo indica que ela é verdadeira, tudo indica que ela funciona, os experimentos que são feitos na área mostram aí que, na maioria das vezes, os resultados obtidos são dentro do esperado. No entanto, a teoria ainda não foi provada, ainda não foi demonstrada. Você quer ficar podre de rico? Vira um físico desses famosão aí e prova lá a teoria das cordas. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na vida. Legal? E por fim, o que é uma lei, galera? Uma lei, diferente de um modelo, diferente de uma teoria, já é uma condição que a gente tem de estudo, de análise dentro da física, totalmente verdadeira, tá? Uma lei, galera, é algo que foi provado, que foi experimentado e demonstrado e que chega pronta simplesmente para você utilizar. As leis de Newton, que eu também falei sobre elas agora há pouco, são leis que dizem respeito ao movimento dos corpos, são leis a partir das quais o Newton abordou a explicação para os movimentos dos corpos, tá? Que a gente vai falar um pouco mais aprofundado em outras aulas aqui para frente, mas que foi mostrado, que foi comprovado. Newton escreveu um livro desse tamanho chamado Principia, e dentro do Principia ele abordou as suas 3 leis, as famosas leis de Newton aí. Foi demonstrado, foi experimentado, ele usou de propriedades matemáticas e de muitos teoremas existentes, de muitas condições válidas no universo da física e no universo da matemática para mostrar algo para você utilizar. Uma lei, portanto, física é uma condição que foi observada, que foi muitas vezes teorizada e que alguém conseguiu demonstrar, que alguém conseguiu provar. E isso ficou pronto, foi dado numa condição para que você pudesse utilizar. Muitas vezes, galera, as leis dentro da física elas são descritas matematicamente. É por isso que você odeia o seu professor de física
com o ódio que vem lá do fundo do seu miocárdio. O cara chega e enfia um monte de fórmula no quadro para você decorar, não é assim que funciona? Mas não é culpa dele, coitado. Muitas das leis da física, muitos dos fenômenos que se tem aí dentro da física, desses tais fenômenos naturais, são descritos matematicamente. Vamos voltar na queda do copo lá da sua mão? Às vezes eu quero observar lá, sei lá, a queda de um corpo. E aí uma das maneiras de eu descrever esse fenômeno seria eu fazer o quê? Eu determinar de que altura aquele corpo caiu. Mas nem sempre eu vou ter uma régua, nem sempre eu vou ter uma trena para medir essa altura. O que os caras fizeram? Deram um jeito de achar, de encontrar uma função matemática, uma equação matemática, tá? Onde, a partir dessa equação, você conseguia calcular em qualquer condição de queda a altura da qual um corpo caiu. Legal? Essa situação de cálculo, essa condição das expressões numéricas e das equações que você se depara toda hora dentro das 5 áreas da física que a gente citou, são componentes importantes das leis da física. Portanto, galera, não tem jeito. Para estudar física, você tem que estar com a matemática em dia. A gente não quer que você seja um Einstein, de jeito nenhum. Mas pelo menos as operações elementares básicas. Saber operar a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Trabalhar com uma potenciação, com uma raiz, operar potências de 10, tá? Essas condições são muito importantes para que você consiga desvendar as leis do universo da física aí. Beleza? Para fechar, galera, deixa eu exemplificar principalmente essa ideia de modelo, voltando aí no tema do universo, a gente citou os gregos, e os principais modelos cosmológicos, galera, os principais modelos cosmológicos que se tem, que se tinha pelo menos, né, eles surgiram na Grécia Antiga, como eu te disse, e dentre vários outros que foram sendo observados e que a galera da época foi tabulando e tal, os principais foram o geocentrismo e o heliocentrismo. A galera estava tentando criar um modelo, criar uma espécie de maquete do universo e, por hora, é uma observação importante a se fazer, hoje a gente sabe que o universo é bem extenso, que o nosso sistema solar ele é simplesmente um grão de areia dentro da praia do universo aí. No entanto, estamos falando da Grécia Antiga, para eles, descobrir como era o sistema solar já era muita coisa. E aí, para se ter essa abordagem, para se ter uma noção bacana de como era o universo, entre aspas, o nosso sistema solar, criaram-se 2 modelos cosmológicos, o geocentrismo e o heliocentrismo, são os principais deles, tá? O que é o geocentrismo? Galera, olha o prefixo, geo, que tem radical grego, que significa terra, centrismo. A teoria, o modelo geocêntrico, ele apontava que a Terra era o centro do universo, do sistema solar, no caso, como eu disse. Tinha-se a ideia de que a Terra ficava parada no centro do universo e que aí vinha o Sol, a Lua e todos os demais planetas descrevendo órbitas circulares em torno dela. Legal? Hoje a gente sabe que isso é totalmente errado, mas o geocentrismo foi um modelo cosmológico que ficou válido por muitos séculos, tá? Aristóteles foi o primeiro a desenvolver uma maquete do universo, a desenvolver um modelo do universo com a Terra no centro. Legal? O primeiro modelo geocêntrico, Aristóteles que propôs. Só que aí o Aristóteles se deparou com alguns problemas que ele não conseguia explicar e que não vem tanto ao caso aqui, que eu vou só citar alguns deles. Por exemplo, Aristóteles ele se deparou com o problema de não conseguir explicar por que o brilho dos planetas ficava diferente em diversas áreas do ano. Por que a velocidade dos planetas mudava. Até que apareceu um cidadão chamado Cláudio Ptolomeu que corrigiu boa parte dos erros que apareceram na teoria do Aristóteles. E aí o geocentrismo ficou válido, como eu disse, por vários séculos. Então, 2 nomes muito importantes no geocentrismo. O Aristóteles criou o primeiro modelo, até que o Cláudio Ptolomeu, ele otimizou esse modelo do Aristóteles e fez o geocentrismo ficar válido por muitos e muitos anos. Só que, também falei agora há pouco, galera, na ciência as coisas nunca são prontas e acabadas. O geocentrismo foi válido por alguns séculos, até que a galera começou a desconfiar que não era bem assim. O pessoal começou a usar de telescópios de capacidade óptica melhor, o
o pessoal começou a fazer observações que eram de fato mais importantes, eu diria, para o universo da física, e aí começaram a duvidar dessa ideia de que a Terra ficava parada. Daí, galera, posteriormente, apareceu um outro modelo cosmológico. Esse outro modelo cosmológico corresponde ao modelo chamado heliocentrismo. Vão entender a etimologia da palavra aqui, ó. Helio, esse prefixo hélio diz respeito ao Sol. Centrismo está no centro. Então, o modelo cosmológico do heliocentrismo propunha para a gente que o Sol ficava no centro do universo e aí vinha todos os planetas girando em torno dele, conforme a gente tem uma noção hoje em dia. Ah, professor, quer dizer que hoje o sistema solar ele é entendido a partir do modelo heliocêntrico? Não mais, viu, galera? O heliocentrismo ele foi o primeiro modelo cosmológico, tá? Que nos deu a ideia de que o Sol ficava parado, que os planetas giravam em torno dele. Beleza? No entanto, esse heliocentrismo ele foi também otimizado. O nosso sistema solar de hoje em dia, ele obedece às chamadas leis de Kepler, que é um assunto que a gente trata nas próximas aulas, ok? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Foi o nosso pontapé inicial. Com o tempo a gente vai falando das diversas áreas que se tem por aí, ok? Um abraço para todo mundo. Valeu, gente!